uma passagem da Bíblia em Lamentações 3:21, trazendo parte dele, que faz parte da história da minha vida. E é um segredo de sucesso para qualquer cristão que quer ser feliz. Diz assim: quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Porque quando nós olhamos para trás e começamos a pensar naquilo que deu errado e tantos problemas, a nossa alma se angustia e embaixa a visão do nosso futuro. Então é importante olhar para aquilo que traz esperança. Mas um dos problemas da maioria dos cristãos, mas fica tranquilo, não é problema novo, não é mal do século 21, isso não vem lá desde que Deus criou o homem. Quando eu olho para a Bíblia, no passado, a gente vai ver o povo todo feliz por causa de uma bênção, e logo em seguida o povo praguejando, porque tem um problema. Nós vamos ver o povo sofrendo numa escravidão terrível no Egito, e logo a gente vê o povo feliz, glorificando, louvando a Deus, porque eles foram libertos. Aí nós olhamos mais um pouquinho para frente, e lá está o povo xingando e brigando, porque tinha o mar vermelho, e eles acharam que ia morrer. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, o inimigo morreu no meio do mar, e quando chegaram do outro lado, Miriam pegou o tamborim e começou a tocar, eles começaram a dançar e a cantar de alegria, louvar e glorificar a Deus. Não demorou muito para eles reclamarem do deserto, não demorou muito para reclamar de sede. Aí Deus fez sair água da rocha, e eles se alegraram e se maravilharam. Não demorou muito para reclamar novamente. Aí encontraram água naquele deserto terrível, e quando foram tomar a água era amarga. Começaram a reclamar, Deus transformou a água em água pronta, potável, perfeita para o consumo. Eles começaram a glorificar a Deus. No deserto olharam para trás e lembraram que no Egito era escravo, mas de vez em quando tinha pão. Aí começaram a reclamar, Deus mandou o maná, pão do céu. O povo começou a glorificar. De repente olharam para o Egito e começou a reclamar, porque lá de vez em quando tinha carne. Deus mandou carne para eles, as aves caíam no arraial. Se você ler o livro de Números, Deus fala assim: agora vocês vão comer até sair pelas narinas. Povo mal agradecido. E quando chegou no momento mais importante da história deles, que era a entrada na terra prometida, eles não puderam entrar. Por quê? Porque não aprenderam nada na caminhada. Era um povo de coração duro e ingrato. Essa história se repete hoje. A gente fica feliz porque Deus deu uma bênção, mas no primeiro problema a gente começa a reclamar. A gente fica feliz porque alguma coisa está legal, mas vem uma dificuldade, a gente não quer ir mais na igreja, a gente pensa em parar, pensa em desistir. Estamos no mesmo caminho, estamos também em direção à promessa, não a Canaã, mas a Jerusalém celestial, e muitas pessoas não vão poder entrar porque o coração é duro e ingrato, e não aprenderam nada nessa jornada. E nós precisamos aprender. Nós lemos uma passagem da Bíblia que mostra uma vitória do povo de Deus. Depois de uma grande vitória, diz a Bíblia que Samuel colocou uma pedra ali como um altar e chamou aquele lugar de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ele colocou a pedra e falou assim: nós só podemos vencer os filisteus. Nós só ganhamos essa batalha, essa vitória tão importante, porque Deus nos abençoou. Nós só podemos então glorificar, porque o Senhor foi bom para conosco, e essa pedra é para que todas as vezes que nós passarmos por aqui, tenhamos esta lembrança: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando nós olhamos para essa pedra, a gente entende que ela foi um marco de vitória. Diga, marco de vitória.
porque ali eles venceram os filisteus. A Bíblia diz: e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus nos dias de Samuel, diz o versículo que se segue. Foi uma vitória tremenda, e aquela pedra era um marco de vitória. Olha, irmão, às vezes nós temos vitórias e desprezamos logo após recebê-las. Quantas vitórias você tem recebido de Deus, você recebeu de Deus? Marcos de vitória, que na verdade deveria ser marcos de vitória, a olhar para trás, e principalmente no dia difícil, porque o dia bom vem, e no dia bom, me desculpe a palavra, qualquer tolo, qualquer tonto glorifica Deus, mas no dia ruim, no dia mau, no dia difícil, no dia que a gente chora, no dia que a gente sofre, no dia que a tempestade vem, o tempo está nublado, ou a água já está caindo, é nesse dia que se conhece o servo de Deus, porque é nesse dia que ele parece que não tem saída, mas ele olha para trás, e tem vários marcos de vitória, que diz para ele assim: Deus te abençoou lá atrás, Ele vai te abençoar aqui. Lá atrás também não tinha saída, mas você sobreviveu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Marcos de vitória, irmãos, são momentos importantes dessa nossa construção de vida, dessa nossa história. Qual é o seu marco de vitória? Quando você olha para trás, o que você tem para agradecer a Deus? Olha, são tantas coisas. Eu nem vou falar no âmbito espiritual, nem vou falar de salvação, não vou falar de Espírito Santo, presença de Deus que você tem. Vou falar de coisas materiais, marcos de vitória. O dia que você nasceu é um marco de vitória que deve ser celebrado. Quem sabe, só você sabe o preço que você pagou, o preço que você pagou ao longo da caminhada para comprar aquele carro, chegar no final, conseguir quitar o carro. É um marco de vitória, graças a Deus. É um marco de vitória, porque só você sabe o preço que você pagou para terminar aquela faculdade. Quantos estudos, quantos estresses, mas você foi até o final, com dificuldade, às vezes ao tranco e barranco, mas um dia você terminou. Quando você se formou, lá na sua formatura, para muitas pessoas era uma festa, talvez uma festa qualquer, mas para você era uma grande conquista, ou ainda vai ser uma grande conquista, vai ser um trampolim para o teu futuro. Então é marco de vitória. Quem sabe o dia que você se casou, quem sabe o dia que nasceu um filho, são marcos de vitória. Aquele momento na vida que eu acho que todo mundo aqui que tem aí acima dos 30 anos já passou. Eu estou jogando lá em cima, talvez bem menos. Mas sabe aquele momento que parece que não tem mais jeito? Sabe aquele momento que não tem saída? Você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, não tem saída. Olha para frente, não tem saída. Olha para trás, não tem saída. Olha para baixo, não tem saída. Alguém chega e fala assim: você está no fundo do poço. Aí você percebe que quando se está no fundo do poço, tem duas coisas boas. A primeira é que já está no fundo, não tem como afundar mais. E a segunda é que existe sim saída do fundo do poço, mas a saída vem do alto, a saída é para cima, é de lá que vem o nosso socorro. E lá naquele dia, naquele momento, você teve livramento de Deus. Então é um marco de vitória, aquele livramento, e nós precisamos, porque o marco de vitória, irmãos, tem que ser aquele que ninguém pode tomar mais de você. Está lá, as pessoas podem falar o que quiser, mas está lá, você conquistou, é seu, rendem glórias a Deus por isso, porque foi a mão do Senhor que te abençoou. Ninguém pode tomar o que você conquistou. O Altieri vai concordar comigo, título de campeão, 1951, Mundial do Palmeiras, está lá. Conquistado. Ninguém pode tomar. Então agradeça a Deus por aquilo. Faça um exercício mental agora. Olha um pouco para trás. Lembra de algumas dessas conquistas. Você não tem elas. Você não tem marcos de vitória.
talvez você não marcou, mas comece a marcar, e quando for, Senhor, me dá, Senhor, me dê, Senhor, eu quero, olha para trás, Senhor, obrigado. É claro que eu quero, mas obrigado por tudo que o Senhor já fez. Tudo que o Senhor já fez. Tem gente que não gosta dessa minha frase, mas eu gosto dela. Se você não agradece o que tem, você não merece nem o que tem. Nós precisamos sermos gratos. Então, marco de vitória é importante, é conquista. Estabeleça as suas vitórias, principalmente para no dia difícil você olhar para trás e agradecer a Deus. Samuel colocou aquela pedra e como um altar de gratidão. Você tem lista? Tem gente que tem lista? Eu falo que tem, que eu acho importante, mas eu não tenho. Então, sendo sincero com você, e vou falar mais, nunca tive lista de pedidos. A pessoa tem lá uma lista, eu acho legal, acho importante, exercita a sua fé, mas cada um tem um jeito, né? Até de visualização, pastor, eu quero um carro esse ano, eu quero um carro tal. Você foi lá na internet, imprimiu o desenho do carro, colocou lá na parede do seu quarto. É importante visualizar, pedir. Se você tem uma lista de oração, é importante. Porém, não se esqueça, ao elencar as suas prioridades, vai chegar um tempo, é bom. Por que essa lista é importante? Para exercitar a sua gratidão. Vai chegar um tempo que você vai conquistando, e tem gente que tem a lista, conquista, mas se parar agora, quais as conquistas da sua lista dos últimos 10 anos? Ele não sabe, porque ele tem lista de petição, mas não tem lista de gratidão. E eu vou falar outra coisa para você, que talvez você não ache muito legal, mas se você for sincero e criar uma lista de pedidos e uma de agradecimento, a de agradecimento vai ser bem maior do que a de pedidos. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sempre brinco com as pessoas, mas na verdade não é bem uma brincadeira, é uma realidade. Quando as pessoas dizem para mim, e aí, como é que você está? Eu sempre digo, melhor do que eu mereço. Porque a graça e a misericórdia de Deus que me faz chegar até aqui, e até aqui me ajudou o Senhor. Então aquela pedra era um altar de gratidão. Se você tem o hábito de fazer lista de petição, faça um diário de gratidão, ou pelo menos de vez em quando, um exercício daquilo que Deus tem feito no momento de oração, e agradeça a Deus. Samuel também colocou aquela pedra para que as pessoas, ao olhar para aquela pedra, soubessem que Deus havia feito e que Ele pode fazer e vai continuar fazendo. Então, além de um altar de gratidão, aquela pedra também era um trampolim de fé. Os nossos testemunhos, ele instila fé no coração das pessoas. Quando você conta um testemunho, você instila fé no coração de outro. Por quê? Porque aquela pessoa começa a pensar, olha só, se ele conseguiu, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. O Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Mas não somente isso, o seu testemunho, o seu altar de gratidão instila fé no seu próprio coração. Por isso ele é um trampolim para você alcançar conquistas cada vez maiores ainda. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei, sinceramente, como é que está a sua vida hoje. Como que você está? Às vezes a gente faz algumas reclamações bobas, da qual nós precisamos cuidar. Mas no fundo, na verdade, quando você para, senta e pensa e fala, como é que está a sua vida? Talvez você tenha vários pedidos e algumas coisas não tenham saído como você quer. Então seu coração talvez anda um pouco revoltado. Mas se você olhar direito, tem coisas boas demais que Deus fez, tem feito e vai fazer na tua vida. Então esteja sempre pronto para agradecer, para dizer, até aqui
me ajudou o Senhor. A sua história, ela está sendo escrita. E ela será escrita até o último dia que você viver nessa terra. Ela está sendo escrita. E na verdade, ela é escrita por você. Não, pastor, eu canto e é escrita pelo dedo de Deus. Deus tem os planos e projetos. Se for só no dedo de Deus, você já está, olha, Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas Deus te deu livre-arbítrio e você precisa escolher. Se você quer viver uma história escrita pelo dedo de Deus, você precisa deixar Deus escrever, ou seja, viver a vontade de Deus. As nossas escolhas e decisões escrevem a nossa história. As nossas ações, as nossas atitudes. Ei, reclamação, murmuração, não escreve história de conquista para ninguém. Lamúria, autocomiseração, não escreve história de ninguém, vencedora de ninguém. Olhe para Jesus Cristo, depois olhe para você, agradeça tudo que Deus fez e prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Quanto a mim, irmãos, disse o apóstolo Paulo, eu não julgo que haja alcançado. E um homem de tantas conquistas chegou numa hora e falou assim: eu não julgo que haja alcançado. Ele estava inconformado, tem muito para eu conquistar, mas uma coisa eu faço, ele faz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que bom que você chegou ao final do vídeo. Significa que você esteve até aqui, é porque Deus tocou o seu coração, falou com você e abençoou você. Inscreva-se em nosso canal, que toda semana eu mando 2, 3 mensagens para abençoar a tua vida. E não se esqueça, se abençoou você, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém, ajude a salvar vidas através do canal do pastor Sidney Luiz. Se você não pode ir, você pode enviar. Um abraço carinhoso no amor do Mestre. Deus abençoe você e a tua casa.